Oi, gente, tudo bem aí? Força nessa peruca, vamos assistir às aulas. Ninguém está me perguntando nada, não tenho nenhuma dúvida na sala virtual. Será que todo mundo está estudando tanto assim que não tem uma duvidazinha? Ó, gente, estou de olho, hein? Vamos continuar falando das organelas não membranosas. Lembram qual foi a primeira da aula passada? Foi sobre o citoesqueleto. Hoje a gente vai falar sobre os centríolos. Centríolos são organelas existentes em células animais, nos fungos, nos protozoários. Vocês sabem que o centríolo não tem nas células vegetais. Porém, vamos fazer aqui vamos falar certinho sobre isso. Não existe em células vegetais de plantas com sementes, de plantas superiores, tá? Todas as plantas frutíferas, os pinheiros, eles realmente, as suas células não contêm centríolo. Mas vegetais inferiores, como samambaias, como musgos, possuem centríolos, tá bem? Bom, o que é o centríolo? Centríolos são cilindros ocos, cujas paredes são feitas por filamentos proteicos. O centríolo ele tem 9 conjuntos dispostos de 3 em 3 microtúbulos proteicos, tá? Então, 9 vezes 3 aqui dá um total de 27, né, microtúbulos proteicos, ok, pessoal? Então, eles ficam assim, nesse conjuntinho, um perpendicular em relação ao outro, e o conjunto aqui a gente chama de centrosomo. Costuma ter um par nas células animais. E eles se duplicam, se multiplicam aí pelo acréscimo, né, pela fabricação das proteínas que compõem esse centríolo. Essas proteínas são fabricadas e são adicionadas como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça. Então, vai aumentando, é assim que as fibras desses microtúbulos se projetam, se esticam, ou pela remoção de proteínas que elas vão diminuindo, né, vão se encolhendo. Então, os microtúbulos que estão aqui são os mesmos microtúbulos que compõem o citoesqueleto. Ligando os microtúbulos uns aos outros, vocês têm proteínas de conexão aqui também, tá? Bom, essa imagem aqui, você está vendo o centríolo de frente ao microscópio eletrônico. Então, aqui é um esqueminha do centríolo. E aqui é uma imagem dele vista de frente, assim você está vendo o centríolo de frente ao microscópio eletrônico, bem ampliado, tá? Pessoal, agora que a gente já sabe o que é um centríolo, já sabemos que células possuem centríolo, está mergulhado lá no citoplasma, qual a função do centríolo? O centríolo tem 2 funções importantíssimas. Uma delas está relacionada com a divisão da célula. E a outra função está relacionada com a formação de flagelo, formação de cílio, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, na próxima imagem que eu vou te mostrar agora, você vai ver a função do centríolo com relação à divisão celular. Pessoal, imagine você, tá? Uma célula sua, uma célula da pele, que vai se dividir, né? As de cima elas vão caindo, elas têm um tempo de vida. E as células de baixo, elas vão se dividir, cada célula se divide em 2 e vão refazendo as células que estão caindo. Então, imagine uma célula da sua pele com 46 cromossomos. Essa célula, antes de se dividir em 2, ela precisa duplicar tudo aquilo que está dentro, o seu patrimônio celular. Então, os cromossomos também precisam ser duplicados. Se você só tem, imagine, né? Se você só tem 46 dentro de uma célula e ela vai se dividir em 2, como vai fazer para 46 ir para essa célula e 46 ir para aquela? As células têm que se manter iguais. Então, os cromossomas têm que duplicar. Por isso, o material genético se duplica. E nessa separação desse material genético, é aí que vai entrar o centríolo. Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem? Então, olha só. O par de centríolos duplica-se. Eles ocupam lugares opostos na célula, tá? Vão para extremidades da célula. Os cromossomos, o DNA, que normalmente no seu núcleo, no núcleo de todas as nossas células, ele fica mais desenrolado, chamado de cromatina. Essa é uma outra questão também que erraram na prova, tá? Somente quando a célula vai se preparar para entrar em divisão, é que a cromatina, que o seu DNA que está mais desenrolado, vai se enrolar bastante.
tornando-se mais compacto, mais visível, e duplica-se também. E assim nós chamamos de cromossomo. Então, cromossomo é o DNA bem enrolado, que vai se apresentar assim apenas quando uma célula for entrar em divisão. Depois que uma célula se divide, ele se desenrola novamente e volta a ser cromatina, tá? Então, mais aí, ó, você assistindo a aula, você só tem a ganhar. Mais um esclarecimento em relação àquela nossa questão da prova, tá? Cromossomos ao centro da célula, os centríolos projetam seus microtúbulos e prendem-se aos cromossomas, ó, estão presos dos dois lados, vejam, porque os cromossomas fizeram cópias de si mesmos. Então, as fibras do centríolo estão ligados aos cromossomos. E os cromossomos eles vão deslizar sobre esses microtúbulos do centríolo, eles formam como se fossem trilhos, né, sobre os quais os cromossomas deslizam. Exatamente, pessoal, 46 para o lado de lá, 46 para o lado de cá. E aí a membrana plasmática ela começa a se estrangular, né, e vai dividindo a célula em duas, tá? Aí veja, ó, já os cromossomos eles já vão se desenrolar, já vão ficar bem mais desenrolados, bem menos visíveis, que a gente chama de cromatina. Tá legal? Então ficou certinho um par de centríolos numa célula, outro par na outra célula, e a célula então pôde se dividir. Então olha a importância dos centríolos nessa orientação da célula para a separação dos cromossomas, tá? Mantendo as células iguais. Bacana essa função, né? Vamos ver na outra imagem agora a outra função que eu disse para vocês do centríolo. Bom, nessa imagem aqui a gente tem que entender uma série de coisas. Os centríolos, eles também estão relacionados com a formação de cílios e flagelos, tá? Então, vamos falar para vocês o que é um cílio, o que é um flagelo, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente conseguir fazer a relação. Pessoal, quando a gente fala cílios, eu não estou me referindo a esses aqui das pálpebras, que a gente passa rímel, né? As meninas passam rímel aí. Não estou me referindo a esses cílios. Os cílios que a gente está se referindo aqui são estruturas microscópicas na superfície das células. Esses cílios que a gente vê aqui, que são nas pálpebras, eles são pelos, assim como a sobrancelha, assim como os demais pelos do corpo, tá? Que cílios são esses, então, que os centríolos originam? Estou falando dos cílios, que são expansões, eu já vou mostrar para vocês numa imagem, mas esses cílios, eles são expansões de membrana supermicroscópicos na superfície das células das vias respiratórias. E também tem nas trompas uterinas, tá? Revestindo as células que fazem o revestimento das trompas por dentro. Então, estamos falando dessas estruturas, ok? E flagelos? Flagelos são prolongamentos mais compridos, mais extensos que os cílios, mas também são microscópicos, que algumas células possuem para sua locomoção. Então, por exemplo, além dos cílios serem encontrados no nosso corpo, como eu comentei, existem protozoários também que possuem esses cílios para deslocamento da sua célula, para que eles nadem, para que eles se movimentem. Assim como as amebas usam lá os pseudópodes, alguns protozoários usam cílios. O flagelo tem no espermatozoide, em relação a uma célula do corpo humano, e também alguns protozoários também usam os flagelos para se locomoverem. Então, vocês entenderam? Cílios são expansões de membrana, flagelos também são expansões de membrana. A diferença é que os cílios são curtinhos, por isso normalmente são numerosos, e os flagelos são longos e normalmente bem menos numerosos, tá? Então, eles servem para movimentar a célula ou para deslocar alguma substância em relação ao nosso corpo que a gente vai comentar. Então, agora vamos lá. Vamos entender a relação aqui do centríolo com esse cílio ou com esse flagelo. Pessoal, dá uma olhadinha aqui nessa imagem. Aqui, ó, você tem aqui superfície externa da membrana. Então, aqui você está vendo a membrana plasmática. Então, significa que aqui dentro você tem a célula, ó, citoplasma, tá? Então, aqui você tem a célula com as organelas. Está aparecendo só uma parte dela, porque a ênfase aqui é para o cílio ou o flagelo, tá? Num determinado momento, a membrana plasmática se projeta para fora, aqui, ó, se projeta para fora, formando o que a gente chama de haste.
essa projeção da membrana, se ela for curtinha, se ela for bem pequenininha, ela vai formar um cílio. Se ela for mais comprida, ela vai originar um flagelo. Então, essa haste pode ser um cílio ou um flagelo, ok? Bom, tá vendo aqui embaixo, aqui no citoplasma, você tá vendo um centríolo. Lembra lá dos 9 conjuntos de 3 em 3, aqui, ó, os microtúbulos proteicos? Então, olha o que vai acontecer. Para dentro da haste, tem que haver uma sustentação. Porque, afinal de contas, a membrana se projetou para fora da célula. Então, ela não pode ficar murchinha, caidinha, tem que ficar empinadinho, tem que ficar esticadinho. Então, o centríolo aqui, os microtúbulos proteicos vão se projetar para dentro dessa haste para mantê-la firme, de certa forma rígida, tá? Só que olha aqui que bacana, aqui você tem uma projeção do lado, um esqueminha mostrando o centríolo, essa disposição de 9 conjuntos de 3 em 3 microtúbulos proteicos, tá? Se você fizer um corte aqui do cílio já, tá? Imaginando que isso aqui já seja um cílio ou um flagelo. Se você fizer um corte transversal de um flagelo ou de um cílio, olha o esqueminha aqui. Você percebe 9 conjuntos de 2 em 2 e 2 centrais, tá? E essa imagem que você está vendo aqui é do cílio ou do flagelo visto ao microscópio eletrônico. Bom, por que essa diferença? Qual é a relação aqui? Quando os centríolos, os seus microtúbulos vão se projetar para dentro da haste, de cada conjunto de 3, 2 se esticam, se projetam para dentro da haste. Um permanece no citoplasma. Do outro conjuntinho, 2 se esticam, se projetam e um permanece. E assim por diante. E 2 novos filamentos proteicos são originados e ficam aqui para dar mais sustentação e suporte para essa haste, tá? Pessoal, olha que bacana. Então, sabe-se, através dessa estrutura aqui, que eles são originados pelo centríolo. Então, a membrana plasmática e o centríolo, eles colaboram nessa formação de cílios e flagelos. Vocês entenderam isso? Então, os túbulos proteicos do centríolo se projetam para dentro dessa haste, formando aí o cílio ou flagelo. Vamos dar uma olhadinha na próxima imagem sobre cílios, sobre flagelos, para que vocês me entendam um pouco melhor. Vamos primeiro dar uma olhada nessa imagem aqui, tá? O que você observa aqui, pessoal? Aqui são células, ó, é um tecido, portanto, que reveste nossas vias respiratórias, nosso nariz, nossa traqueia, nossos brônquios, tá? Por onde o ar vai entrar. Então, lembram qual é mais correto? Você respirar pelo nariz ou pela boca? Pelo nariz, né? Por que é pelo nariz? Porque pelo nariz você tem vasos sanguíneos que aquecem esse ar e principalmente um sistema de filtragem. Então, aqui vocês percebem os cílios, ó, é desses cílios que a gente está falando para vocês. São expansões da membrana com as fibras proteicas dos centríolos ali para dentro. Então, são projeções finíssimas, curtíssimas, microscópicas, né? Essa imagem aqui é vista somente ao microscópio. E os cílios, eles fazem um movimento de vai e vem, no sentido de trazer toda a sujeira que entra com o ar, de varrer essa sujeira para fora, ou para que essa sujeira fique aglutinada, porque algumas dessas células elas produzem um muco que mantém o nosso nariz úmido, nossas vias respiratórias úmidas. E esse muco ele é pegajoso. Então, o movimento ciliar desloca a sujeira, ela fica em contato com esse muco e desloca todo esse muco. Então, a gente acaba engolindo esse muco e ele vai ser eliminado junto com as fezes, cheio de partículas de sujeira que ficam em suspensão no ar. Então, nós temos um belíssimo sistema de filtragem aí. Ao longo da nossa traqueia, dos nossos brônquios, esses cílios fazem a mesma coisa, né? Impedindo que a sujeira chegue até os pulmões. Então, o ar vai chegar até os pulmões da forma mais limpa possível, tá? Com as pessoas que fumam, com o tempo, os cílios acabam morrendo, eles ficam deitados e eles não são mais eficientes nesse deslocamento dessa sujeira e desse muco, formando aquele pigarro. Sabe quando as pessoas têm aquela constante, fazem aquele barulhão assim, que dão aquela cuspida? É para tentar tirar um pouco dessa sujeira, né, que fica aí nas vias respiratórias. Então, olha que bacana a importância dos cílios, hein? Tá bem? Então, no nosso organismo,
você tem nas vias respiratórias e revestindo as trompas por dentro para fazer o deslocamento do zigoto. Quando ocorre a fecundação, o zigoto vai sendo levado até o útero pelo movimento de contração muscular da tuboterina e também pelos cílios. Tranquilo? Bom, aqui do ladinho você tem um protozoário, pessoal, 1, 2, aqui é um pedacinho de um terceiro, né? Protozoários são seres unicelulares, são seres vivos que se deslocam no meio ambiente, eles vivem na água doce e eles precisam de uma estrutura para auxiliar nessa natação. Olha que bacana aqui, ó, os cílios ao redor da sua célula aqui, ó, numerosos, curtíssimos, microscópicos. Então, lembrando que os cílios são formados pela membrana que forma uma haste e os microtúbulos dos centríolos que dão sustentação, tá bem? Então, nós temos aí seres vivos unicelulares contendo cílios e o nosso organismo também. Lembrando que aqui o cílio desloca uma célula inteira e aqui no nosso corpo ele desloca partículas de sujeira. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na próxima imagem nos flagelos? Flagelos, a diferença, lembram? É que eles são mais longos e, portanto, não precisam ser tão numerosos, né? Eles têm movimento de ondulação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no espermatozoide, uma célula, né, de reprodução humana, ou de outros animais também. Ele tem o flagelo aqui, ó, tá? Uma expansão da membrana plasmática e aí os microtúbulos do centríolo dentro dando sustentação. Então, o espermatozoide é uma célula que se desloca através do movimento do flagelo, tá? Aqui nessa outra imagem, vocês têm também protozoários ou algas, que são seres vivos unicelulares, que também se locomovem através dos seus flagelos, tá? Então, bacana, né, gente? É uma alguinha chamada euglena, é uma alga de água doce, ela faz fotossíntese, né, inúmeros cloroplastos. Então, olha aqui o núcleo, né, uma célula eucariótica, os protozoários são eucariontes e dotados, portanto, de flagelos. Tá legal? Algumas bactérias também têm flagelos, mas a origem do flagelo é bem diferente, porque a bactéria não tem centríolo, tá? Então, a semelhança é que elas também têm um flagelo que também funciona para dar locomoção, e nem todas as bactérias têm. Mas a função é a mesma, mas a origem é bem diferente. Tá legal? Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui com essa aula de hoje, falando de mais uma organela não membranosa, que é o centríolo. Tudo bem? Beijos, até uma próxima aula.